você trabalhou na Bosch? Entre 2003 e 2005. Quando você sentiu algum tipo de perseguição dentro da empresa? Foi quando eu mudei de setor, do setor de montagem de uma bomba para o bico injetor e sofri um acidente de moto no caminho do trabalho, comuniquei a supervisão e após isso o líder começou a me testar, ver se eu estava mesmo com problemas no braço, como eu me machuquei. Então, o líder começou a me testar, queria mudar eu de função. Eu estava numa máquina que podia trabalhar, estava trabalhando sentado, não influenciava em nada o acidente que eu sofri, o machucado que eu tinha no braço. Mais tarde, 8 anos após isso, fui descobrir que era a clavícula foi quebrada e curou sozinha, mesmo trabalhando. Mesmo informando o supervisor, não foi feito nada na época. E ele queria que eu passasse a trabalhar no balancinho, que era um serviço manual, exatamente porque eu falei que não podia mexer o braço, por fazer certos movimentos com o braço, que estava machucado. E ele queria que eu trabalhasse lá. Eu comuniquei, fui chamado pela supervisão, comuniquei o líder, fui chamado pela supervisão após uns 3 dias, 2 a 3 dias, para que fosse... queriam saber por que eu não queria trabalhar mais na Bosch, por que eu não queria mais trabalhar na máquina. E não foi isso que eu tinha passado ao líder, né? Aí eu comuniquei que eu tinha sofrido um acidente, que eu estava com o braço machucado e que precisava que eu continuasse no lugar onde eu estava, na máquina onde eu estava trabalhando, que tinha muito mais facilidade de trabalho, não precisava estar faltando nem me afastando do serviço. E a supervisão encerrou o assunto ali no momento, mas após isso o líder não se dirigiu mais à minha pessoa e eles começaram a me perseguir, a estar muito perto de mim, sempre conversando comigo, sempre me direcionando, sempre arrumando alguma desculpa, um desenho, uma limpeza de máquina, alguma coisa, para sempre os supervisores estarem perto de mim. A empresa abriu uma CAT comunicando esse acidente de trabalho que você teve? Não, em nenhum momento. Nem sabia, eu nem fui informado que existia a CAT na época sobre isso, não fui informado de nada disso. Então, essa perseguição aconteceu, você teve um acidente, te mudaram de máquina e você não conseguia trabalhar nessa nova máquina, assim, eles subentenderam que você não queria trabalhar, foi isso? Exatamente. Eles chegaram a fazer assédio moral com você diretamente? Você percebeu diretamente que você tinha algum tratamento diferente dos outros funcionários? Neste setor que eu estava no momento do bico, não diretamente. Eles eram todos eles pressionavam, todos os supervisores bem rígidos, né? Todos eles não tinham diálogo com o funcionário, eram simplesmente ordens, né, autoritárias, né, tinha que ser obedecida a regra. Mas quando eu consegui passar para uma outra linha de produção, a UP, lá sim, no começo foi excelente. Após um líder ser passado para supervisor, como o nome dele era Márcio, na época, foi passado a supervisor, ele começou a me perseguir e até ofensa diretamente ele fez numa reunião. Ele me chamou, junto com outro supervisor, deu de dedo na minha cara, me chamou de burro, né? Me lembro exatamente com essas palavras, né? E infelizmente essa pessoa continuou lá, fiquei sabendo que continuou lá, que passou a área de planejamento. E então, isso foi uma ofensa assim, muito direta, sabe? Outras ofensas também, moral, era na hora de troca de turno, que passavam 300, 200 funcionários pelo corredor, ele me colocava, esse supervisor Márcio me colocava para trocar a faixa de chão e limpar chão, para que eu ficasse ajoelhado perante os outros, né? Ele passava as informações de qualidade do meu serviço para a equipe dele, e a equipe dele me ameaçava. Fui ameaçado várias vezes por vários empregados
né? Vou te pegar lá fora, você me sacaneia. Por quê? Porque eu sabia resolver os problemas da máquina. Até meu apelido lá dentro, apesar de ser anônimo agora, mas se tiver alguém que pode se lembrar, era hacker, porque eu resolvia os problemas, porque eu tinha estrutura ética profissional e para resolver os problemas, né? Para resolver os problemas da máquina. O que eu aprendi tudo dentro da Bosch. Uma empresa excelente, uma empresa com uma qualidade de gestão excelente, mas infelizmente que a supervisão brasileira, os profissionais brasileiros lá dentro, que destroem o nome Bosch, porque é uma selva de pedra, uma selva incrível, como a supervisão denigre os funcionários e os colaboradores. Você procurou aí o médico da empresa? Sim, o médico da empresa eu procurei em algumas situações. A primeira situação foi quando eu estava com esse problema no braço, né? E ele disse que era um começo de tendinite, uma inflamação do nervo, e me deu uma injeção vermelha, que até hoje não sei, diz ele, que de tanto insistir, que era uma vitamina, diz ele, né, que eu fiquei sabendo. Não sei o que era a injeção, era uma injeção vermelha para amenizar a dor. Não amenizou, não tive nenhuma melhora, né, somente consegui mesmo resolver o problema de dores com remédios próprios, anti-inflamatórios próprios, e depois que logo em seguida, um mês e meio, 2 meses, eu passei a bomba UP, foi onde eu melhorei. Mas até eu passar para a bomba UP, volta na questão de perseguição. No bico injetor, quando eles ficaram sabendo que eu estava com problema no braço, 7 dias após isso, eles me passaram para a área de embalagem, que eu tinha que trabalhar exatamente com as mãos, que eu não poderia, que eu informei o médico da empresa, informei a supervisão que eu estava com um problema, que eu não sabia se era tendinite, mas no final descobri depois que era a clavícula quebrada, e mesmo assim eles passaram para a área de embalagem manual dos bioinjetores. Então eles te passaram por uma área que era especificamente uma área que você não conseguiria trabalhar. Exatamente. Então acho que isso é falta de idoneidade e supervisão da empresa. Demonstra que, apesar de não haver xingamentos ofensivos diretamente à minha pessoa ou à minha família, mas eles usam a autoridade deles de forma errônea, de uma forma baixa, de uma forma muito baixa. Não é assim que se trata as pessoas. Você tem que ter respeito com o próximo. Você tem que saber se o próximo está com dor, se não está, se está mentindo, se não está. E a supervisão tem que estar preparada para trabalhar com as pessoas nessa forma. O que faltou muito dentro da supervisão da Bosch é o RH atuar como recursos humanos. Então, treinar a supervisão como gestores de humanos, gestores de seres humanos, sabendo que existe a produção para trabalhar, mas lidando com o profissional como pessoa em si, e não como mais um número de produção. São 80 peças por máquina, então eu quero que o ser humano seja o número 80 também. E não é assim. Eu ouvi muito lá dentro o ditado que problemas você deixa para fora da empresa. Problemas você deixa para fora. E isso é errado. Todo mundo é ser humano. Então você pode até não comentar seus problemas dentro da empresa por ser uma pessoa profissional, mas se o problema é muito grande, influencia a produtividade do funcionário, e isso, recursos humanos, deixou a desejar, faltando em instruir os RH, o gestor da área, o supervisor da área. O supervisor só conseguia ver 1 mais 1 igual a 2. Somente isso, esqueceu que tinha pessoas ali trabalhando, que tinham seus problemas psicológicos, tinham seus problemas pessoais também. Fora esse problema com a supervisão, você se inscreveu para fazer um teste para ser supervisor também, né? Para um cargo de supervisão. O que aconteceu? Sim. Na época, a Bosch abriu vaga para supervisores. E não existiam supervisores dentro da Bosch, ou existiam muito poucos que existiam faculdade. Eu não tinha faculdade, mas tinha um curso técnico. Era formado em técnico de processamento de dados. E tinha alguns cursos de AutoCAD, algum curso de relacionamento interpessoal, e qualidade e produtividade, que era um curso técnico também.
E eu me procurei, como eu estava com facilidade no relacionamento com o pessoal do setor, que a linha estava pouca, tinha poucas pessoas, então eu me destaquei bem. Os funcionários, os colaboradores comigo me respeitavam, a gente tinha um bom contato, eram quase amigos, não deixavam só de ser colegas de trabalho, mas eram quase amigos. E eu achei viável eu me cadastrar, porque eu tinha facilidade com as máquinas pela linguagem de programação, que eu já tinha estudado, tinha especialidade nisso, e tentei colocar esse conhecimento a favor da empresa e me cadastrei para fazer o teste de supervisor, para supervisor. O que acontece é que para você fazer o cadastro do teste eu teria que passar por um supervisor, e esse supervisor foi o Marco Antônio, acho que na época, e coloquei para ele esse momento, né, que eu estava a fim de fazer o teste e tal, e estava me dedicando, pedi conselhos a ele e pedi por favor que ele não comentasse com a equipe, né, porque alguns, apesar de eu ter um bom contato com toda a equipe, eu não queria que nada ocorresse nada de errado até o teste, né, ou nenhum boicote, porque assim como tem pessoas boas, tem pessoas más no mundo. E lá foi exatamente o contrário que ele fez. Esse supervisor falou para todo o pessoal da equipe que eu estava me cadastrando para ser supervisor, que imagine só, um cara que tinha acabado de ser efetivado, pois tinha passado 9 meses em contrato, né, pré-determinado, e eu tinha acabado de ser efetivado, já estava querendo ser supervisor lá dentro, né. Então assim, eu notei na parte desse supervisor uma falta de experiência, de segurança, primeiro, nos trabalhos dele, e ele simplesmente denegriu minha imagem para a equipe, porque é claro que a equipe não ia me deixar subir, porque muitos ali tinham um pouco de inveja do que acontecia, que eles não tinham formação técnica, estudo como eu tinha, na área que eu tinha. Tinham talvez conhecimento em outras áreas, eram pessoas espertas, inteligentes, mas eu tinha mais facilidade com a parte de programação na máquina, o qual me diferenciava e me destacava. E o que aconteceu foram que o pessoal, como eu consertava as máquinas, a máquina ficava parada do primeiro turno. Como eu consertava as máquinas, eu chegava no segundo turno e resolvia o problema que era do primeiro turno, sem simplesmente um auxiliar de produção, não era nem operador de máquina ainda. E já chegava lá, pedia autorização para o supervisor. Posso resolver o problema, supervisor? Para me testar, falava, pode ir. Eu chegava lá, pegava o manual da máquina, lia o defeito da máquina, lia o erro, como sistema de informática normal, de computador, lia, resolvia o problema, colocava a máquina para funcionar. Isso irritava quem queria ficar parado, quem não queria trabalhar. Pô, se o primeiro turno ficou parado, por que o segundo não pode ficar também? E isso influenciava. Então, foi dali desse momento que eu comecei a ser chamado de hacker. Como eu mostrava produtividade na empresa, na Rético, por exemplo, o pessoal fazia na faixa de 450 peças por dia. Quando eu entrei, eu comecei com 450, passei para 600, passei para 700. Quando eu saí da Rético, eu estava fazendo 800 peças. E aí, isso causou muita inveja da equipe. Tinha muitas pessoas que aproveitavam o meu conhecimento para ganhar produtividade. Quando a máquina estragava, me chamavam, eu ia lá, resolvia o problema, eles ganhavam produtividade. Enquanto outros que tinham inveja e por trás, pelas costas, queriam derrubar. Então eu vi muita maldade desse supervisor me entregar para a equipe dessa forma. Ele podia ter me aproveitado muito melhor, né? Teve uma reunião dos supervisores da Bomba P e do Bico. O que aconteceu nessa reunião? Bom, quando eu saí da empresa, após ter saído da empresa, um líder da usinagem dura, na época eu era da usinagem mole, ele era da usinagem dura, ele comentou comigo que foi feita uma reunião antes, ele participou dessa reunião, foi feita uma reunião antes deles me puxarem para a linha UP, que eu era um cara muito problemático
um cara que sabia tudo sobre as máquinas, achava que sabia tudo sobre desenho, achava que sabia tudo sobre máquina, por eu ter facilidade na parte de desenho técnico, de leitura de desenho técnico, na parte de eu ter facilidade, como eu disse, todas as máquinas informatizadas, eu tinha também conhecimento mecânico, não era muito, mas era um destaque, e eles não souberam me aproveitar. E eu fiquei sabendo que teve essa reunião e eles falaram que iam me derrubar, que eles iam me chamar para Bombo P para me derrubar, para provar que eu não era nada. E eu cheguei lá e me destaquei. Então, futuramente, mesmo supervisor Márcio, ele falava para o meu gerente que eu era o coringa do setor. Eu era o coringa do setor, que sem eu o setor não funcionava. Mas para fazer com que o gerente não me retirasse dali, porque eu tive a oportunidade na engenharia, de mostrar meu trabalho para engenharia, lá no administrativo, e esse supervisor não me deixou crescer. Ele chegou para mim e falou: não, você não vai para lá na linha de produção, porque eu preciso de você aqui, senão a máquina vai ficar parada, não vou te deixar subir, você vai ficar aqui. E esse gerente, ele foi obrigado a me dispensar por uma votação, a qual eu fiquei sabendo também, que um supervisor, o único supervisor que tentava me ajudar, que tentou me passar para engenharia, ele chegou em mim e falou: olha, Gilson, infelizmente a gente está de mãos atadas, porque são vários supervisores aqui, são 3 linhas de produção, 4 turnos cada uma, então são vários supervisores. E enquanto você esteve fazendo o curso de liderança, eu fiz um curso de liderança na ESIC, direcionado pelo supervisor de Jair na época. Ele era um supervisor novo na Bosch, ele que tentou resolver meu problema lá dentro e também se queimou, também não conseguiu. E ele me colocou para fazer um curso de relacionamentos. Na época eu não me lembro, gestão e relacionamentos, junto com os outros supervisores. Isso gerou uma revolta incrível dentro, que eu fiquei uma semana fora na ESIC fazendo o curso. Quando voltei na segunda ou na terça-feira, mudaram o meu horário para de manhã, no primeiro turno, e me dispensaram e fizeram esse supervisor, a qual me dava muito bem, que era o que tentava me ajudar, fizeram ele me dispensar, ele me mandar embora. E ele falou para mim, eles falaram que o motivo de eu estar sendo mandado embora era por ser inteligente, por ser destaque dentro do setor. Em vez de ser aproveitado uma pessoa que tem destaque, é produtiva, tem facilidade, em vez de ser aproveitado, eles dispensam. Então eles não querem pessoas produtivas, eles não querem pessoas que estudem, eles não querem pessoas que corram atrás. Então eles não querem. E esse supervisor comentou comigo que foi feita uma votação entre os diretores e obrigaram o gerente a me dispensar. Tem algum fato específico que você queira pontuar sobre essas perseguições? Tem uma bem específica que acho que foi a gota d'água. Tinha uma máquina chamada Robodrill que estava em teste. Eles estavam todos os tempos que eu trabalhei na Bosch, eles estavam fazendo esse processo de implantação de linha lá. Então chegou essa Robodrill lá e ela vaporizava óleo integral. Eles me colocaram para trabalhar nessa máquina. Né? Depois de várias perseguições, por exemplo, chegava a máquina que vinha de Detroit, fazia manutenção, instalavam a máquina, eram ajustados. Como eu tinha mais facilidade, eles, antes de montar o processo de produção na máquina, eles colocavam eu para trabalhar na máquina. Então todo o ajuste que era feito, eu participava. Tinha um líder de programação que fazia o ajuste das máquinas, fazia o setup, fazia os tryouts da máquina e eu participava. Eu era o cara que colocava, tirava a peça, ajustava a ferramenta, fazia troca de ferramenta, enquanto o programador ia mexer somente nas linhas de programação. Ele sempre eu aprendia muito com isso. Eu acompanhava a engenharia, acompanhava o programador e eu aprendia muito com isso. E eu colocava em prática no meu dia a dia. E várias vezes, de peças que estavam em tryout, eu separar, porque não estavam mortas, estavam simplesmente no retrabalho. Eu separava e ia embora. No outro dia, a primeira coisa que o supervisor fazia, o Márcio, o Lino e alguns outros supervisores lá, qual não me lembro o nome, chamavam eu numa sala e metiam uma advertência. Que eu estava ali há tanto tempo, efetivo já, e 2 anos no caso, né? E não sabia fazer um ajuste de peça. Eu falei, mas a peça não está morta, dá para salvar a peça.
e eles pegavam e me colocavam uma advertência em cima disso. Então, era uma pressão assim, toda semana eu recebia uma advertência por causa de peças que eu tava. Ótimo, se eu recebi uma advertência porque eu não sei trabalhar, eu estou fazendo o trabalho errado, então me mostra o número do processo, porque ele já está lá registrado que vai ser feito daquela forma. Então eu não estou fazendo porque eu não quero. Mas a partir do momento que não tem processo, não tem registro de processo, como que eu posso receber uma advertência porque eu não quero fazer? Não existe isso. E então eu passei seguindo ali, várias vezes eu recebi, eu passei dentro desse processo de trabalhar em tryout e tal, eu peguei a Robodrill para trabalhar e vaporizava a óleo integral, como eu já disse. E escorria na lente do meu óculos aquele óleo, escorria no meu rosto aquele óleo. E eu informei a supervisão, e a resposta que eu tive, eu me lembro exatamente ele falando: você é o único que reclama, todo mundo trabalha ali e trabalha tranquilo, sossegado. Como a máquina trabalhava pouco tempo, tinha pouca peça por estar em tryout, não estava dentro da linha de produção ainda, dentro do processo, eu ajudava o resto da fábrica. Quando eles precisavam, a máquina estragava, quando eu não conseguia ajustar a ferramenta, quando precisava troca de ferramenta em máquina, eu ajudava. Tinha muitas pessoas novas que estavam em contrato pré-determinado também, e eu ajudava todo esse pessoal. Eu era exatamente aquilo que o Márcio falou, o coringa, eu ajudava o pessoal. E não ganhava mais por isso. O meu registro era auxiliar de produção. Não era como programador, não era nada a mais que isso dentro de uma função. Mas eu estava tranquilo, porque eu tinha certeza que ia ser reconhecido. E o que aconteceu? Eu fui instruído, me chamaram lá, o Márcio e mais um outro supervisor, Nivaldo, me chamaram e me obrigaram, falaram que não era para me sair da frente da máquina, não era para me atender mais nenhuma ocorrência. Se a máquina ficasse parada de meio período, era para ficar parada meio período. Se ela ficava o turno inteiro parada, era para ficar o turno inteiro, que não era para me ajudar e nem resolver problema nenhum mais. Porque eu estava ajudando a empresa, porque eu estava ajudando a dar produção. Então é uma ilógica isso, não consigo entender a lógica disso. E o pessoal todo, eu tinha um bom contato com o pessoal que trabalhava junto comigo. A perseguição vinha dos funcionários da equipe deles, que passavam 4 turnos. 4 turnos era uma semana junto comigo, uma semana de manhã, uma semana junto comigo, uma semana no terceiro. Esses 4 turnos, então eu não tinha contato com esse pessoal, mas o pessoal fixo que trabalhava comigo eram pessoas excelentes. Eu era como o supervisor Nivaldo falou uma vez para mim, eu estava criando uma nova célula, estava criando um novo setor da empresa, sem autorização, porque o pessoal me seguia a liderança em si. Eu não era chefe, eu era um líder, tranquilo, nato, não mandava em ninguém. Eu ajudava e eles me ajudavam. E eu, cedendo à pressão, fiquei trabalhando nessa Robodrill durante uma semana. O que aconteceu? Me causou um estresse muito grande. Naquele final de semana eu passei com a língua inchada, passei com dores horríveis pelo corpo todo. Na segunda-feira eu comecei a cuspir sangue vivo. Eu estava com sangue vivo, esse sangue vivo eu fiquei ali dentro da empresa uma semana. Fui demitido, eu fiz o curso. Após isso eu fiz o curso mais uma semana. Quando voltei, depois na terceira semana, fui demitido. Sem causa, por ser inteligente, que foi o que me passaram, não teve outra causa, não teve nenhum outro motivo, nenhum erro, nem nada. Eu, na frente do médico do trabalho, eu cuspi sangue vivo, e não era pouco. Ele falou que era uma alergia, assinou minha demissão, e eu fui dispensado. Passei 4, 5 meses em casa, cuspindo sangue até sarar, até passar tudo aquele torpor, aquela agonia. Fiquei completamente desestruturado psicologicamente por ter investido tanto tempo, porque eu trabalhava de domingo a domingo, fazia hora extra de domingo a domingo, durante 6 meses, folgava um sábado, folgava um domingo, trabalhava mais domingo a domingo de novo, e assim eu fui durante quase 3 anos. E não teve médico nenhum que me ajudou. Não tive condição de procurar médico após isso, porque eu estava com construção minha casa, então gastei todo o meu dinheiro, não pude pagar um convênio particular para mim, porque era um absurdo de caro, e o convênio da Bosch cobria todos os valores. Tanto que no convênio da Bosch era 50%, eu tive que pagar todas as consultas que eu tinha feito, as injeções que eu tomei, chapa de pulmão, eu tive que pagar tudo 50% na época.
Teve algum diagnóstico depois de todas essas chapas? Nada. Eu não procurei mais. Eu fiz a chapa, não deu nada. Não tenho nada, graças a Deus, até hoje, né? Tive muita fé em Deus, que foi o que me sustentou. Eu entrei com pedido, como eu não tinha dinheiro mais para me sustentar, porque tinha investido todo na construção da minha casa e tinha 2 filhos pequenos. A menina tinha nascido no mês que eu saí da Bosch, que a Bosch me demitiu, minha menina nasceu. Então todo o meu investimento foi para casa e para criança. Eu entrei com um pedido no INSS para poder me manter nesse período e infelizmente estraguei minha carteira, porque a partir daquele momento nunca mais arrumei um emprego fixo por agência de emprego. E ao que você deve isso de você não ter arrumado? Qual a relação que tem com o que aconteceu na Bosch? Aconteceu que eu acho que eu sofri uma lavagem cerebral na Bosch. Então aquele perfeccionismo, aquela exigência que existia toda lá dentro, e você tinha certeza que você ia ser recompensado no salário, nas horas extras, pela supervisão, pelos cursos que eles davam. Eu não coloquei nada disso em prática depois que eu saí de lá. Não existe isso no mundo real. Não existe o que a Bosch pede, o que a Bosch implanta na tua cabeça, na cabeça do colaborador, não existe no mundo real. As agências de emprego pegam minha carteira, que ótimo, pega o meu currículo, você está ótimo, você está apto, está muito bem, um profissional excelente, muito bem qualificado, entro dentro de uma sala, quando saem da sala, já saem com uma cara triste, uma cara fechada, desculpa, mas a vaga não dá certo, tá fechada a vaga, algum problema tem. Talvez por eu ter passado pelo INSS, eu caí numa lista negra, que agora nenhuma agência de RH me indica mais. Não existe, eu não pego emprego. Dentro desses 10 anos que eu saí da Bosch, eu não pego um emprego mais por agência de RH. Eu consegui alguns empregos, me firmar em alguns empregos, assim por direto na empresa. Aí eu vou lá, vendo meu peixe, converso, mostro minha capacidade, me sujeito a trabalhar em testes várias vezes, 2, 3 dias de teste, aí sim eu sou admitido. Mas fora isso, não tenho mais colocação no mercado de trabalho. Eu, graças a Deus, eu não virei mendigo por conta da minha esposa, que me sustenta até hoje. Me sustenta a minha casa. Eu sempre apoiei muito bem ela e hoje ela está profissionalmente bem, uma boa qualificação, uma boa função dentro da empresa. Então a gente não passa por problemas financeiros simplesmente porque eu tenho uma pessoa ótima, abençoada de Deus, que é minha esposa, que me sustentou. Que eu tenho certeza que outros no lugar dela não fariam o que ela faz por mim. Bom, então há 10 anos você está carregando todo esse peso psicologicamente. Eu fiquei com asma por causa desse problema que eu tive de sangramento lá. Fiquei com asma, tenho tremores, pressão alta até hoje. Minha pressão nunca mais voltou ao normal. Qualquer estresse, pressão psicológica básicas do dia a dia, minha pressão já se altera. E eu tenho uma pressão normal. O médico disse que eu tenho uma pressão normal. Não sou hipertenso, mas eu tenho esse problema. Que eu tenho que aprender a conviver com isso, adquirir todo lá dentro da Bosch. A pessoa que entrou na Bosch era uma e o que saiu foi outra. Eu morri dentro da Bosch. Só não foi fisicamente fiquei com sequelas até hoje, mas psicologicamente eu sou uma outra pessoa, que eu não gostaria de ser. E saiu da Bosch com todos esses transtornos e mesmo assim você não pensou em tomar nenhuma atitude contra a empresa? Não pude na época por medo. Pela pressão, como eu estava muito fragilizado psicologicamente, hoje eu enxergo isso, na época eu não enxergava. Eu achava que eu ia arrumar um bom emprego, porque o nome Bosch ia me colocar, o nome Bosch, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha desenvolvido em questão de qualidade, em questão de aperfeiçoamento profissional, de conhecimento de máquinas, de programação, eu ia poder usufruir disso, colocar isso numa outra empresa.
né? E não foi o que aconteceu. Um dia, após 3 anos nesse torpor, nesse sofrimento, indaguei uma agência de emprego e a psicóloga comentou comigo: se eu fosse você, tirava o nome da Bosch do teu currículo, porque todas as empresas do Paraná, principalmente a região metropolitana de Curitiba, não aceitam quem trabalha na Bosch, porque o ditado entre elas é: saiu da Bosch, você sai com salto alto. Então ninguém quer pegar quem sai da Bosch.